Oi, nono ano novamente. Vamos para a nossa aula de produção de texto, tá? Então, nós vamos começar aí a unidade nova do caderno de atividades de produção de texto, onde nós vamos falar sobre o artigo de opinião. Lá na apostila, nós também iremos iniciar o artigo de opinião, tá? Então, antes da gente ir ver bem certinho o que é um artigo de opinião, vamos fazer algumas atividades que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor. Então, artigo de opinião, impressões pessoais sobre uma questão polêmica. O argumento não vem sozinho, ele se sustenta com informações. O ser humano sempre desejou ser imortal. Com os avanços da ciência nas áreas de biologia molecular, biotecnologia, genômica e robótica, esse sonho está mais próximo. Conheça as técnicas que poderão transformar os cemitérios em algo do passado. Então, vamos ler. Primeira coisa, gente, quando nós vamos fazer a leitura de um texto, a gente lê para entender de uma maneira geral o que esse texto está falando. Depois, nós lemos novamente para nos atentarmos a algumas características. Tá? Então, sempre quando vocês forem ler, leiam não só uma vez, leiam 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias para vocês, na primeira vez que vocês forem ler, que vocês tenham uma ideia geral sobre o que o texto está falando. Aí depois, vou ler aqui, tá? Identifiquei, é uma notícia, é uma reportagem, é um artigo de opinião. Vou ler novamente para identificar qual que é a tese. Quais que são os argumentos? Então, aqui a gente só vai fazer uma leitura, né? Mas vocês podem pausar e ler mais uma ou 2 vezes, quantas vezes forem necessárias para vocês compreenderem esse texto, tá? Então, transplante de cérebro. Um bilionário russo quer criar androides dotados de consciência humana para conquistar a imortalidade. Download mental. Batizado de Iniciativa 45, o ambicioso projeto foi lançado em 2011. A ideia de Dmitry Itskov, magnata da mídia, é fazer um download da mente das pessoas para androides. Assim, seria possível perpetuar a existência para além do corpo. Ele pretende atingir o objetivo em 2045. Um mundo de avatares. A primeira meta é criar até 2020 um androide, o Avatar A, controlado por uma interface cérebro-computador, BC na sigla em inglês. A tecnologia já existe e permite a comunicação entre o cérebro e um dispositivo externo. Os componentes dos avatares, braços, pernas, olhos, etc., poderão ser usados para reabilitar pessoas debilitadas. Androide consciente. O próximo passo é desenvolver um sistema autônomo de suporte à vida para o cérebro ligado ao androide. Dessa forma, o corpo robótico receberá a consciência do indivíduo. Qualquer paciente com cérebro intacto será capaz de retornar a uma vida corporal plenamente funcional, anuncia o site da Iniciativa 2045. Esse Avatar B deve estar concluído em 2025. Robôs com personalidade. Depois, os cientistas desenvolverão um sistema capaz de transferir a consciência individual para essa mente artificial. Quando isso acontecer, os androides incorporarão a personalidade das pessoas, que terão a suposta imortalidade cibernética. Se tudo der certo, o Avatar C será realidade em 2035. Seres de luz. A partir de 2045, Itskov imagina que o mundo será povoado não mais por corpos orgânicos, mas por avatares holográficos, o Avatar D. Desprovidos de matéria, esses seres anímicos serão dotados de cérebro artificial implantado. Quando e se isso acontecer, a imortalidade não será mais um delírio de mentes futuristas. Falou muito, fez pouco. A única coisa que Itskov apresentou até agora foi a metade de um androide da cintura para cima, capaz de reconhecer pessoas e mexer os braços. O projeto tem a simpatia de gente como o americano Raymond Kurzweil,
Não sei pronunciar esse sobrenome. Cientista famoso por defender que humanos e máquinas se fundirão no futuro. O russo garante também até que o Dalai Lama abençoou a iniciativa. Estamos próximos? Não há sinal no horizonte de tecnologias que permitam a transferência da consciência, memória e essência de uma pessoa para um portador não biológico. Interessante, né? Outra dica que eu vou dar para vocês, alunos, sempre leiam aqui a legendinha, ó, quem que escreveu? É outra informação que a gente sempre tem que saber, sempre tem que ler. Yuri Vasconcelos, Viver para Sempre. E aonde que foi publicado? Na revista Mundo Estranho. Então, sempre importante a gente obter essas informações, tá? Vamos agora aqui para as atividades. Número 1. O texto Viver para Sempre é predominantemente informativo. Então, aqui, letra A. Qual é a opinião defendida pelo autor do texto? Então, a opinião aqui do autor do texto é o quê? Que o investidor russo fala muito e faz pouco, né? Falou muito e fez pouco. Se a gente voltar aqui até o títulozinho, né? Falou muito, fez pouco. A única coisa que Discovery apresentou até agora foi a metade de um robô, enfim. Então, fez muito pouco em relação ao objetivo dele de desenvolver as tecnologias que farão os seres humanos viver para sempre. Tá? Então, essa que é a opinião defendida pelo autor do texto, que o investidor russo falou muito e fez pouco. Letra B. Que argumentos o autor apresenta em defesa de sua opinião? Então, ele fala ali que não existem, até o momento, tecnologias capazes de fazer transferência de memória. Né? Então, esse é um argumento que o autor utilizou, né? Que ele fala ali que o russo falou muito e fez pouco. E por quê? Por que ele falou isso? Porque até o momento, as tecnologias capazes de fazer a transferência de memória, consciência e essência de um ser humano para um portador não biológico, como avatares e robôs, não existem. Né? Não existem essas tecnologias. Número 2. Observe a silhueta do texto. Ele é organizado em tópicos que receberam subtítulos e numeração. Esses e outros recursos têm funções no texto. Letra A. Qual é a função dos subtítulos nesse artigo? Se a gente voltar aqui, temos o título, né? Temos a linha fina, e esses subtítulos aqui, qual que é a função deles? Então, vocês podem ver que torna mais atraente o texto, a gente fica mais curioso, né? Então, a função dos subtítulos é tornar o texto mais atraente para a leitura, mantendo a atenção do leitor e facilitando a leitura, né? Olha como facilita e chama a atenção. Letra B. Para que serve a numeração antes de alguns subtítulos? Então, vamos voltar aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, né? Para que existem essas numerações? Ela foi usada, né, de 1 a 5, foi usada para desdobrar as etapas de criação de avatares. Veja como se fosse não, né? São as etapas da criação de avatares. Número 3. De acordo com o artigo, qual seria o caminho para o ser humano conquistar a imortalidade? Segundo esse artigo aí lido, na perspectiva desse artigo, será alcançada, né, a imortalidade só será alcançada quando androides forem dotados de consciência humana. Tá? Número 4. O artigo Viver para Sempre faz uma espécie de passo a passo até a humanidade alcançar a imortalidade. Resuma esses passos a seguir. Então, essa eu vou deixar para vocês, né? Porque cada um vai fazer de uma maneira. Então, o exercício 4 e o 5 eu vou deixar para vocês fazerem, tá?
Então, o artigo Viver para Sempre faz uma espécie de passo a passo. Resumam, gente, essa de 1 a 5 ali, esses tópicos de 1 a 5, fazendo um resuminho, bem pequenininho, tá? Só o principal mesmo podem fazer aqui nessas linhas, tá? Um resuminho bem pequenininho. O 5 também. No texto, o articulista cita 2 argumentos de autoridade usados pelo bilionário Skov para dar maior confiabilidade ao projeto batizado como Iniciativa 45. Qual o objetivo do autor ao fazer isso? Ele coloca quem? Ele coloca dois argumentos de autoridade. Quais são esses? Quais são esses argumentos? Quem que são essas autoridades? Tá? Então, coloquem aqui. Número 6. Nos subtítulos do artigo, pode-se observar o paralelismo sintático, que consiste no emprego de estruturas sintáticas idênticas repetitivas, o que garante a coesão do texto. Letra A. Qual dos subtítulos não apresenta paralelismo? É quando ele fala ali, falou muito e fez pouco, né? Porque destoa dos demais por não apresentar um paralelismo sintático, tá? Ou seja, tem outra estrutura. Letra B. Organize os subtítulos considerando o paralelismo que apresentam. Então, primeiro, download mental, Android consciente, transplante de cérebro, robôs com personalidade, seres de luz, tá? Número 7. Nos tópicos 2 e 5, observamos o emprego de parênteses. Que função tem esses sinais de pontuação em cada tópico? Quando ele coloca ali quando e se, e esse se entre parênteses, indicam a entrada de uma outra voz, tá? Uma entrada de outra voz. Como se fosse outra pessoa falando ali dentro do texto, tá? Número 8. A ideia de Dmitry Pskov, magnata da mídia, é fazer um download da mente das pessoas para Androids. O termo destacado é um aposto. Inspire-se no artigo para criar outro aposto para It's Love. Então, aqui, veja que está explicando quem que é o Dmitry Pskov, magnata da mídia. Tá? Então, a gente chama isso de aposto, tá? Um aposto explicativo. Vocês podem criar o aposto que vocês quiserem, tá? Então, por exemplo, a ideia de Dmitry Pskov, criador da Iniciativa 2045, ou planejador de um mundo povoado de avatares, ou sonhador da imortalidade, tá? Alguns exemplos vocês podem, né, fazer do jeito que vocês acharem melhor. Número 9. No último tópico, o autor dá uma outra direção para o texto. Explique essa afirmação. Então, lá no último tópico, o autor ele deixa de descrever as técnicas que visam a imortalidade e passa a criticar o autor da ideia. Tá? E agora, gente, eu vou deixar de tarefa para a semana que vem, tá? Não precisam me mandar hoje, pode ser até semana que vem, até sexta-feira. Você gostaria de viver para sempre? Por quê? Escreva um texto respondendo a esses questionamentos. Comece seu texto de modo bem pessoal, respondendo sim ou não para a pergunta. Assim, então, sim, eu gostaria de ser imortal. Ou, não, a imortalidade não me interessa, por quê? E aqui nós temos algumas dicas, tá? Mas fundamente a resposta de vocês, tá? Não coloque só sim ou não, vocês têm que fundamentar, tá bom? Bom final de semana, alunos, e até semana que vem. Tchau!